Ruim, ruim e ruim. Este foi o primeiro jogo do Brasil na Copa América. Eu esperava bem mais, tá ligado? Um adversário fraco, uma seleção brasileira que tá longe de ser a melhor, mas contra a Costa Rica era pra ter ganhado e de assim, 2, 3 gols pelo menos. Vamos falar desse jogo aqui. Pessoal, o negócio é o seguinte, hoje o time do Dorival veio assim e o Dorival agora começa a ser um pouco questionado, eu vou falar um pouco dele, mas a gente já tem aqui no gol a confirmação da titularidade do Alisson. Existia ali a dúvida pelo Bento ou não, o Rafael corre longe da briga, Rafael, goleiro do São Paulo, que está na seleção, mas ninguém esperava o Rafael. O Bento, eu tinha ali, vai que, talvez, eu achava que tinha possibilidade, mas não veio o Alisson mesmo. E assim, hoje era o jogo que poderia ser eu no gol, que não faria diferença nenhuma, que o placar não mudaria nada, até porque o Alisson basicamente não fez uma defesa sequer. Enfim, pessoal, além disso a gente tem Marquinhos e Militão entrando na vaga do Beraldo, que é bom, que é promissor, que é o futuro da seleção brasileira, provavelmente, mas que por enquanto estava jogando mal. E aí o Militão, que tá voltando de uma longa lesão, pega a vaga dele, Danilo e Arana na lateral esquerda, que eu não gostei da partida. O Arana ganhou a vaga durante essa reta final, vaga essa que era do Wendel, que também não é lá nenhum craque da bola, mas hoje o Arana, foi só eu, ou vocês gostaram? Vocês acharam da hora? Jogou muito o Arana? Eu não gostei muito não. No mais, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, João Gomes, não temos Endrick nesse ataque aqui, e já eu falo o que eu acho disso, mas se você quiser um spoiler, eu gostaria de ver o Endrick. Enfim, pessoal, como é que começa essa brincadeira aqui? Começa com o Brasil tendo chance com o Rodrigo, que passa na frente, sai na cara, chuta e a bola passa raspando ali. E já falando aqui do Rodrigo, o Rodrigo foi um dos melhores de novo. O Vinícius Júnior vai passar batido e aí mais do mesmo, vamos chover no molhado, o Vini não joga bem na seleção. O Rodrigo joga, eu confesso que eu tava com quase certeza que ele era o melhor do Brasil, que é meio até difícil falar o melhor, porque o Brasil não fez uma boa partida, mas o Paquetá cresceu depois no final. O Paquetá começou bem mal, bem abaixo e cresceu. Só que aí eu tô aqui na dúvida de Rodrigo ou Paquetá, qual foi o melhor? Lembrando que ninguém foi bem demais nessa partida, até porque se tivesse sido alguém muito bem, a gente tinha ganhado. No mais, pessoal, a gente tem o quê? Uma chance aqui que vem do Vinícius Júnior pro Paquetá, que chuta de primeira, um chute totalmente podre. E o Paquetá, cara, como eu falei, ele começa bem mal o jogo, ele começa completamente perdido, errando mais do que tudo, e aqui eu acho que pode estar pesando o bagulho de aposta. Pra quem não sabe, eu acho meio difícil, mas o Paquetá corre risco de ser banido definitivamente do futebol, e a gente não sabe até que ponto que isso afeta ou não o psicológico de um jogador. O cara pode ser basicamente banido da profissão dele, que é um sonho de qualquer pessoa, tá ligado? Ser jogador de futebol, jogar na Premier League e tal. Então, assim, esse bagulho pode estar pesando o Paquetá. Eu acho o Paquetá bom sim, não sei se é craque, acho que não, mas ele é um bom jogador. A gente não tem muitos que jogam na função dele hoje. Hoje o Brasil tem o quê? Tem o Veiga, tem, sei lá, o Scarpa. Não tem muita coisa para a seleção brasileira. Talvez quando o Neymar voltar, a gente pode tirar o Neymar do ataque, voltar ele um pouco mais para o meio, e o Neymar poderia ali brigar pela vaga com o Paquetá de titularidade. Eu acho que o Neymar ganharia, mas por hora o que tem é o Paquetá. O Paquetá é um jogador que consegue ali, às vezes, achar umas bolas onde não tem, fazer uns lances bonitos, mas hoje começou mal e vem jogando mal os últimos jogos. Mas é aquilo, como eu comecei falando o meu comentário aqui, o psicológico pode estar pesando, tá ligado? O cara corre risco de ser banido, isso é muita coisa, isso não é brincadeirinha. Dando sequência, pessoal, a gente tem o gol do Brasil, que o Rafinha cobra, o Rodrigo desvia, o Marquinhos vem e faz o gol aqui, só que o juiz vai lá e anula por impedimento. Esse juiz que não viu vários pênaltis, que não viu algumas faltas, e que eu concordo com ele, tá? Eu acho que os pênaltis realmente não foram. Teve um no comecinho do jogo que o cara dá ombro no Vinícius e o Vinícius cai. Eu fico até pensando, tipo, dificilmente o Vini se jogaria dessa forma que ele se jogou, que ele tomou um corpo e caiu no Real Madrid, tá ligado? Eu não sei o que acontece, é outro jogador, mas enfim, depois teve uma reclamação de chute na mão, que a bola bateu no braço, mas foi muito colado ao corpo, enfim. O Brasil tava reclamando demais, sendo que não tinha nada muito escancarado, tá ligado? Quando tem algum lance que o juiz claramente errou, que o juiz claramente tá, sabe, cometendo irregularidades dentro de campo, aí tá certo você reclamar, mas não tinha nada assim. Então eu acho que faltou um pouco de criar vergonha na cara e jogar bola. Porque o time é muito melhor. Você pega quanto vale a seleção brasileira, falaram disso na transmissão, e, mano, talvez um jogador do Brasil paga todo mundo do outro lado, todo mundo do time da Costa Rica, tá ligado? Então, tipo assim, você tem obrigação de ganhar. Pare de reclamar. E aí, aqui também uma crítica já ao Dorival, tava tendo reclamação dos jogadores dentro de campo e do Dorival fora dele. Porque, assim, o pessoal tava muito pesando na desse cara aqui
que talvez você até concorde com eles que algum lance aqui ali foi pênalti, mas mesmo que você concorde, você tem que concordar comigo aqui também, que assim, não é nada escancarado, não é nada, nossa, que pênalti escandaloso que não foi, não teve nada desse tipo, tá ligado? Então assim, pô, você vai realmente ficar batendo cabeça, vai ficar dedicando energia a brigar com o juiz quando você tá jogando contra a Costa Rica, mano, faz o básico, ganha a partida. Mete 2-0 e, sabe, deixa acontecer. Enfim, eu acho que faltou um pouco chamar a responsabilidade. O lance aqui do impedimento é este lance aqui, assim, é bem pouco na frente, e eu sou favorável, acho que eu nunca falei isso aqui no canal, eu sou favorável àquela ideia de impedimento passar a ser só quando o jogador tá completamente na frente do outro, com o corpo inteiro, tá ligado? Aí talvez até faria um sentido e tal, e facilitaria na marcação ou não marcação de impedimentos, mas essa parada de assim, o cara tá metade da chuteira na frente. Sério que isso faz alguma grande diferença? Creio que não, mas enfim, a regra é assim e assim acontece. O Brasil faz o gol, mas não vale, e termina o primeiro tempo contra a fraquíssima Costa Rica, que é a seleção mais fraca do grupo, e o Brasil não consegue vencer. Gente, o que eu acho? Eu acho que tá errado. Eu acho que assim, me permitam criticar o senhor Dorival. Vamos colocar a fotinha dele aqui, com esse belo casaco da seleção brasileira, que eu reclamei muito que eu achei a camisa feia, mas esse casaco aqui, alô Nike, se quiser mandar, meu Deus do céu, aceitaria muito. Mas posso criticar o Dorival rapidinho? Por que entrou meio com medo no jogo? Eu acho que assim, o Brasil poderia ter colocado o Endrick desde o começo. Só que aí o que o Dorival provavelmente pensou? Pô, se eu coloco o Endrick, eu teria que descartar o Rafinha, porque você joga o Rodrigo na direita e põe um Endrick no meio. Só que o Rafinha, cara, se você não gosta dele, eu já cansei de falar, eu gosto. O Rafinha é um cara que contribui também defensivamente, ele é um cara que nunca vai ser o protagonista, mas ele sempre aparece aqui ali ajudando. Só que hoje não precisava de ajuda. Hoje era um jogo contra a Costa Rica. Era um jogo que, mano, você vai lá e ganha, tá ligado? Faz o básico. Tanto é que não precisava de jogador que sabe voltar bem, tanto é que não teve ataque dos caras. Os caras não chutou no gol. Então assim, pô, mas o Endrick ainda não tá 100% preparado. Mas é um jogo contra a Costa Rica. Eu entenderia o Endrick no banco e esse time mais moderado, esse time sem tanta agressividade no ataque, se fosse agora contra a Colômbia, contra o Uruguai, contra a Argentina, mas era Costa Rica. O fato de ter sido contra a Costa Rica era pra gente ter tentado, assim, se permitido sonhar, tá ligado? Se permitido ir pra cima. E aí agora, não se permitiu. O Brasil foi meio que medroso e empata com o time mais fraco do grupo. Aí o próximo jogo é contra o Paraguai, que já é mais chatinho, e depois é contra a Colômbia, que aí é mais difícil ainda. Então assim, o Brasil corre risco de até ser eliminado na fase de grupos. É claro que eu torço para que isso definitivamente não aconteça, mas se acontecer, foi principalmente por causa do jogo de hoje, que ficou com medo de uma seleção extremamente fraca. Então assim, eu não sei o que vai ser do resto do Brasil, da seleção do Dorival nesta Copa América, mas começa muito mal. Começa dando indícios de, sei lá, medo. É o que ficou pra mim, tá ligado? Medo e incapacidade de furar retranca. Obviamente, gente, a Costa Rica ia vir retrancada. Tipo assim, isso aqui é tipo você pegar pra ver jogo no Manchester City. Todo mundo retranca contra o Manchester City. E aí o Guardiola tem que inventar N formas de quebrar retranca, porque, mano, como o time do Guardiola é muito respeitado, todo mundo retranca contra ele. O Brasil era pra esperar. Pô, Costa Rica vai retrancar. Eles vão ficar parados lá atrás, eles vão estacionar um ônibus na frente do gol e a gente vai ter que passar. Mas não se preocupou com isso, não pensou nisso, entrou com uma seleção meio moderada, sem tanta agressividade, sem capacidade de furar a boa retranca da Costa Rica, e aí terminou 0-0 o primeiro tempo, um primeiro tempo ruim. E aqui a gente tem algumas estatísticas. O Brasil teve 9 finalizações contra 0, só que dessas 9, chance mesmo de gol, grandes chances, uma só. Uma contra nada, obviamente. Assim, 45 minutos, apenas uma boa chance, uma chance real contra a Costa Rica é pouco. Se tudo que eu estiver falando aqui envelhecer mal e o Brasil terminar ganhando a Copa América, é porque o que aconteceu hoje não vai voltar a se repetir. É porque o que aconteceu hoje vai virar, assim, estudo para mudar e não fazer de novo, porque hoje foi mal. Vamos pro segundo tempo. O segundo tempo começa e aí o Paquetá tem esse chute aqui, ó, que a bola vai, bate na trave e, assim, por maldade não entra. E como eu falei, o Paquetá cresce no jogo. O Paquetá começa a melhorar. O Brasil tem outros lances ali, com o Paquetá dando passe de letra, aí ele começa a se recuperar e eu acho que ele começou a melhorar. E assim, se é que dá pra dizer que alguém foi bem nesse jogo de hoje, eu acho que o melhor pra mim estaria entre Paquetá e Rodrigo, mas novamente, nenhum dos dois foi brilhante, tá ligado? Comenta aqui embaixo qual você achou melhor. Mas aí assim, é isso.
Tem um chute do Paquetá, tem um chute que eu acho que foi o quê? Do João Gomes, do Arana, que o goleiro defende. Teve um lance contra que quase saiu gol, mas é quase, não é gol. E aí chegou ao ponto de entrar Endrick aos 68, eu acho que demorou também. Demorou 68 minutos para trocar e colocar o Endrick no jogo. Só que o Endrick sai, ou melhor, o Endrick entra e sai o Vinícius Júnior. E eu acho que até poderia deixar o Vinícius Júnior mais em campo. Como o pessoal da Globo estava comentando, podia tirar um volante e manter o Vinícius Júnior, por mais que ele tivesse mal, assim, para tentar ir mais para cima, tá ligado? Mas, apesar de eu achar que o Vini merecia ficar mais um pouquinho, jogou mal, hein? Gente, é impressionante o que acontece, ou melhor, não acontece. O Vinícius Júnior não acontece na seleção brasileira. É um jogador completamente diferente do jogador do clube. É um jogador que, assim, se ele jogasse dessa forma aqui no Real Madrid, realmente aquele cara lá que falou, eu posso queimar minha língua, mas acho que ele nem chega a vestir a camisa. Se ele jogasse desse jeito no Real, aquele cara não teria queimado a língua, não. Assim, o Vini meio que errou todos os lances individuais que ele foi pra cima contra os marcadores da Costa Rica. É muito louco. Eu literalmente não sei o que acontece e eu espero muito que ele melhore no decorrer dessa Copa América, mas assim, o Vini tava tendo hoje muito mais dificuldade contra os caras da Costa Rica do que ele teve, sei lá, na final da Champions, onde ele não fez um jogo grandioso, mas você via ele leve em alguns pontos específicos, a ponto de dar caneta de letra que passa debaixo das pernas e ele pega e sofre. Tá ligado? Ele não consegue fazer isso na seleção. Assim, é realmente desanimador, cara. E aí aquilo, eu gostaria de que o Ancelotti tivesse realmente vindo pra gente ver se o Ancelotti viesse, se ele jogaria bem ou se ele continuaria mal mesmo assim. E vamos lembrar que o Ancelotti realmente quase veio pra seleção brasileira. A gente poderia agora ter um Ancelotti. Eu nem acho que o Dorival já seja um caso perdido não, tá ligado? Acho que ainda cabe dar um pouco mais de tempo pro Dorival, vamos ver pelo menos essa Copa América. Mas assim, obviamente o Ancelotti seria melhor. O Ancelotti seria melhor que o Dorival. E ele não veio por causa de instabilidade política da CBF. E é aquilo também, né? A CBF errando, fazendo merda, nenhuma novidade. Gente, final de jogo, 0-0, correndo o risco de se complicar no grupo. O Brasil joga mal contra uma seleção extremamente fraca, e aí a gente tem a reação do Neymar, meio que, pelo amor de Deus, que seleção merda. O Neymar faz falta, mas isso aí já falei da outra vez. Tem que melhorar. Eu acho que é isso. Se quiser resumir tudo que eu falei em uma frase, o que dá pra dizer do Brasil hoje? Tem que melhorar. Jogou muito mal. Muito fraca a seleção brasileira. Espero de verdade que melhore, mas estou com medo, pra assim, ser bem honesto. Vamos ver o que vai ser dos próximos jogos. Comenta aqui o que você achou e se você discorda de alguma coisa que eu falei, comenta aqui embaixo, desde que seja numa boa, a gente pode trocar uma ideia. Demorou? Obrigado por assistir, pessoal.